especialmente em Santa Catarina, né? Você que está acompanhando todos os dias, nosso companheiro Dino Montes está aqui ao vivo com mais informações. Dino, como é que está a situação hoje? Melhorou, piorou, como é que está? Boa noite, Heródoto. Pois é, os protestos diminuíram, mas os bloqueios permanecem em Santa Catarina. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, são 20 bloqueios ainda que são realizados ainda pelos caminhoneiros em 17 trechos de rodovias federais e estaduais do estado. Os reflexos já começam a ser sentidos em um grande setor. Apesar de todo esse bloqueio, a manifestação dos caminhoneiros, 3 cidades catarinenses, moradores saíram às ruas para dar apoio à movimentação dos caminhoneiros, como vocês acompanham nessas imagens. 3 cidades, então, os moradores colocaram faixas, cartazes, os tratores também foram colocados aí, já que é uma mobilização muito grande de agricultores que apoiam o movimento dos caminhoneiros. Mas os reflexos negativos continuam em Santa Catarina. Falta de carne, falta de suínos que não podem ser exportados, inclusive, porque as carretas estão nos pátios, e também os reflexos da falta de combustível e de remédios em 2 hospitais aqui do estado. E agora chega a informação também que 2 universidades de Santa Catarina, os alunos e os professores foram dispensados. Não tem combustível para os alunos e os professores irem para as universidades, por isso foram dispensados também. Os caminhoneiros de Santa Catarina não aceitaram a proposta do governo, que foi feita ontem no final da tarde, e permanece ainda com o movimento de paralisação. Mesmo com a multa diária de 5 a 10 mil reais por hora, o movimento de paralisação dos caminhoneiros em Santa Catarina vai continuar, Heródoto. Dino, obrigado. E olha, de Santa Catarina nós vamos para Curitiba, para falar com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Quem está lá é Dilmar Cunha Bueno. Dilmar, boa noite, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Muito boa noite, Heródoto. Dilmar, você viu o relato do nosso companheiro em Santa Catarina. Isso acontece aí no Paraná também ou não? Desculpa, Heródoto, eu, na verdade, não consegui acompanhar o depoimento lá, porque o problema de som aqui. Tá. Deixa eu explicar. Ele acabou de dizer que o movimento em Santa Catarina está muito forte, que os bloqueios continuam lá, inclusive com apoio de alguns agricultores. Enfim, que está muito forte o movimento de Santa Catarina. Pergunto a você se no Paraná a situação é a mesma ou mudou? É a mesma, Heródoto. Esse movimento, né, nacional dos caminhoneiros, eles têm aí algumas características muito específicas. Ele realmente começou de forma espontânea por parte da categoria, sem qualquer entidade de representação da categoria tivesse organizado ou promovido, primeiro por uma situação dramática que a categoria vem vivendo e agravou-se ainda mais agora com a virada do ano, que nós temos tradicionalmente a safra agrícola, né? Ela começa, você vê, o ano passado começou o transporte da safra agrícola em início de fevereiro. Esse ano a previsão aí de safra é para começo de março. Então o caminhoneiro que já vive uma recessão no trabalho pós-virada de ano, sempre, o primeiro mês do ano, janeiro, é realmente muito fraco o serviço do caminhoneiro, mas em fevereiro ele retoma aí essa atividade. E esse ano acumulou aí que o mês inteiro, então agravou-se bastante. Para ajudar um pouquinho mais, veio o aumento do combustível, né? O caminhoneiro não tem frete para trabalhar, porque a safra agrícola ainda não entrou, né? Então os fretes que saem são muito baixos, a remuneração do frete hoje é menos do que um ano atrás, menos do que fevereiro de 2013. Então, qual é o problema? Não tem frete, o frete que aparece, o valor é muito baixo, não paga o diesel para o caminhoneiro chegar até o destino. Então é uma situação dramática, porque a prestação do caminhão dele continua correndo. As despesas da casa dele, o filho que precisa ir para a escola e tal, não param. E ele só ganha, né? É outra característica aí que nós precisamos ver. O caminhoneiro, principalmente o autônomo, que é a classe que nós representamos, a remuneração dele é diferente do empregado, que final do mês, ou pouco, ou um pouco melhor, é sagrado, final do mês ele ganha. O caminhoneiro, se ele não trabalhar, ele não ganha. Então, precisa do caminhão estar rodando, ter frete e que remunere ele condizente para ele poder ganhar. Tem uma frase, Heródoto, até de para-choque de caminhão, muito pitoresca e que traduz muito a realidade financeira do caminhoneiro.
Caminhoneiro ganha um rio de dinheiro, mas gasta um mar de despesa, porque as despesas que é para ele executar o transporte é muito grande. Então o cara de salário para ele mesmo, que fica ali o mês inteiro administrando o caminhão, carregando, descarregando, entregando, ele vai ver, muitas vezes ele não ganha R$1.000 no mês para poder levar para sua família. Gilmar, queria que você fizesse um comentário dessa frase aqui, dá uma olhadinha. Vamos rodar? É isso. Todos, por cada um que estiver parado, paga de 5 a 10 mil reais por hora. É isso que a lei, que a Justiça determina, é assim que será cobrado. A Polícia Rodoviária Federal irá encaminhar, a partir de agora, não tinha encaminhado a AGU, aqueles que estiverem parados, a relação das multas praticadas. Gilmar, esse aí é o ministro da Justiça, ministro Cardoso. Multa de 5 mil a 10 mil reais por hora. Aliás, eu nunca ouvi isso no país, é a primeira vez que eu ouço que existe multa por hora. Achei que era por infração. Acho que é uma novidade. Qual é o comentário que você tem? Olha, Heródoto, eu acho assim, lamentável a posição de governo nesse momento, usar a força e tentar intimidar uma categoria onde eles mesmos reconheceram na mesa ontem com nós que é perfeitamente legítimo e devido ao que os caminhoneiros estão reivindicando, estão colocando, for reconhecido por todos, inclusive pelo governo. A própria sociedade está se manifestando favorável porque sabe da realidade difícil do país e dessa categoria muito mais difícil ainda. Então o governo vinha agora, quando teve a oportunidade, nós fomos ontem, Heródoto, nós não fomos fazer acordo com o governo. A CNTA, que é a Confederação Nacional dos Caminhoneiros Autônomos, foi levar ao governo a clareza da situação da vida do caminhoneiro, do dia a dia, e a necessidade que ele precisa, que ele está pedindo o mínimo. Que você veja que é 2 pontos, nós temos aí, no mínimo 20 itens pendentes aí, que historicamente a gente vem trabalhando para melhorar a condição de vida do caminhoneiro, quer seja na segurança, quer seja pela renovação de frota, por uma série de coisas. Mas esse movimento especificamente, ele está parando por uma questão de sobrevivência, ele está comprovando, está sendo demonstrado. Isso tudo foi levado à mesa ontem dos senhores ministros dos transportes e o secretário-geral lá da Presidência da República, né? A clareza para demonstrar que não se trata de nenhum movimento político, partidário ou ação institucional, nada disso. É muito real, autêntico, né? E verdadeiro o movimento dos caminhoneiros. Então nós levamos isso, foi sensibilizado, eles tomaram conhecimento, tiveram a sua oportunidade de dar resposta para a categoria. Simples. Melhora o frete para a categoria poder começar a trabalhar e baixa um pouco esse óleo diesel que está na hora da morte. E ele acenou, a única coisa que ele acenou nesses 2 itens foi uma carência para reajuste, um novo reajuste de óleo diesel, que pelos próximos 6 meses eles iriam garantir que não iam reajustar, mas que no frete não poderia fazer nada nesse momento. Trouxeram lá, houve 2 momentos da reunião, um de manhã só com lideranças de caminhoneiro do Brasil inteiro, né, e com nós, e na parte da tarde eles trouxeram lá os representantes dos embarcadores, né, Cargill, Bunge, as trades aí né, conhecidos do mercado, todos os embarcadores aí, principalmente aí de soja na área agrícola. E mais as transportadoras que contratam os caminhoneiros, subcontratam para fazer o serviço de transporte. Heródoto, é importante o país, e essa oportunidade, nós dizermos a importância que tem, e os caminhoneiros estão, de certa forma, chamando a atenção para que sejam reconhecidos. Os caminhoneiros autônomos, eles são responsáveis por 50% da força do serviço de transporte rodoviário de carga no país. Ou seja, tudo que é criado no país, né, industrializado e consumido, 80% é transportado por via rodoviária. Né? Nosso país é essencialmente rodoviário, por caminhão. E os caminhoneiros autônomos respondem por 50% dessa força de trabalho. Então, só que eles
nunca puderam colocar isso, nunca foram reconhecidos dessa forma, a importância que eles têm tanto para a economia do país, como para o dia a dia de toda a população, porque a demonstração está aí. Começou, né, em 3 dias de paralisação que os caminhoneiros fizeram, começou a faltar de tudo e prejudicar a vida de todo mundo, e eles têm consciência disso e estão preocupados. Gilmar, nós vamos continuar a nossa conversa aqui, Santinho, só pediria que você ficasse mais um instantinho no nosso estúdio em Curitiba. Bom, para tentar acabar com a greve, desculpa, toda hora eu erro, não é greve isso aí, é um lockout, depois até um movimento, eu falo greve, eu erro. O governo promete aprovar integralmente a lei do caminhoneiro, foi explicado agora, aprovada pelo Congresso, que dá benefício para a categoria. Mas um dos parágrafos, que reduz o preço do pedágio para os caminhões, pode gerar aumento do preço do pedágio para o carro, porque se diminuir do caminhão, alguém vai ter que pagar, aí os carros de passeio vão pagar. Entre os benefícios concedidos pela lei do caminhoneiro estão a carência de 1 ano para pagar financiamento de caminhões, perdão de multas por excesso de peso nos últimos 2 anos e garantia de que o preço do diesel não suba nos próximos 6 meses. O ponto mais polêmico da nova lei é em relação à cobrança dos pedágios. O texto prevê que os caminhões não paguem pelos eixos que estiverem levantados, um recurso mecânico para quando o caminhão não está com a carga completa. Mas as concessionárias têm por contrato direito a receber por todos os eixos. Caberia ao governo, federal ou estadual, compensar as empresas pela receita menor, ou pagando a diferença diretamente às concessionárias, ou aumentando o preço do pedágio, o que afetaria principalmente os veículos leves. As medidas agradam a categoria, mas o próprio presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São Paulo faz ressalvas. Não é o motivo dessa lei que vai terminar uma greve. Essa greve ela precisa de muito mais coisas. Ela precisa de muito mais coerência do governo, do embarcador, dos transportadores e dos próprios caminhoneiros. Em nota, a Associação das Concessionárias de Rodovias diz que se a lei for aprovada integralmente, os preços dos pedágios devem ser aumentados. Bom, queria dizer para vocês o seguinte, como o juiz não conseguiu tirar o Zap do ar, eu tenho aqui alguns Zap comentando a abertura do jornal, sobre aquelas passagens para as esposas e esposos parlamentares, que eu vou contar para você daqui a pouquinho, o coach vai comentar. Tá já.